Fala meu querido, fala minha querida, tudo certinho? Mais uma aula aqui da nossa série de vídeos sobre formulários em VBA e a gente está caminhando para o final, beleza? A gente vai fazer mais algumas coisinhas para deixar esse formulário prontinho, bonitinho aqui pra gente, beleza? Então, seguinte, eu sou o Lucas, faço parte aqui do time da Atuar. Essa é uma série de vídeos sobre formulários em VBA, então se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, calma, porque tem alguns outros vídeos anteriores aqui e é importante para você entender o que a gente está fazendo aqui, você ter acompanhado os outros vídeos. Então, vai lá no canal, procura a primeira aula dessa série de vídeos aqui, beleza? Então, nessa aula aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre eventos, o evento Initialize, e a gente vai aprender também a quando a gente abrir esse formulário, a gente registrar a nossa venda aqui na última linha dessa base de dados, beleza? Então, galera da edição, vai rodar a vinheta e tem muito conteúdo pra gente ver aí. Essa aula a gente preparou, tá bem legal pra você. Fechou? Galera da edição, roda a vinheta. Seja muito bem-vindo ao canal da Atuar. Aqui na Atuar a gente já tem mais de 3 mil alunos nos nossos cursos de Excel, de VBA e de Power BI. E cara, é um prazerzaço estar aqui fazendo essa série, fazendo você entender um pouquinho melhor sobre formulários em VBA. E para você entender um pouquinho melhor, é muito importante que você pratique, beleza? Então a gente não quer que você fique na teoria, só olhando o que a gente está fazendo. E para você não ficar só na teoria, a gente deixou o material para baixar na descrição. Então a gente já deixou o material aqui com tudo bonitinho para você acompanhar essa série, beleza? Desde o início, tá? Então baixa o material lá. Se é o primeiro vídeo que você assiste dessa série, volta para a aula 1 e, cara, continua fazendo na prática junto com a gente, porque é super importante você praticar aqui, beleza? Vamos lá. Seguinte, a gente já fez um monte de coisa aqui nesse formulário e agora a gente vai aprender a fazer o seguinte. Quando eu abro aqui esse formulário, ó, esse serviço realizado, ó, tá sem nada, tá vendo? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai entender um pouquinho melhor como que a gente vai colocar, né, esse serviço aqui. Para quê? Quando eu fechar aqui esse formulário, você vai entender, ó, eu tenho aqui a lista e aqui eu tenho corte tesoura, barba corte, corte máquina e etc. Então o que eu vou fazer? Eu vou entender onde está a última linha dessa aba e colocar essas 4 linhas aqui, por exemplo, dentro lá daquela combo box. Depois, eu tenho que entender onde está a última linha aqui na coluna A, colocar aqui essas 4 linhas lá naquela combo box de barbeiro também, beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou apertar o Alt F11 para entrar lá no VBA, ou Alt FN F11, dependendo de onde você tá? E aqui eu tenho aqui o meu formulário venda, beleza? O que acontece? Vamos lá, a lógica de eventos que a gente explicou na última aula, a gente tem que pensar sempre, tipo, quando acontecer alguma coisa, eu quero que faça determinado comando para mim dentro do VBA. Então, o que eu quero? Quando eu abrir esse formulário, ó, então, vamos lá, quando eu abrir esse formulário, eu quero que já apareça pra gente aqui, ó, no serviço realizado, os tipos de serviço que a gente tem. Quando abrir esse formulário, eu já quero que apareçam os profissionais. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que entrar no evento Form Initialize. Por quê? Quando iniciar o formulário venda. Então, como que eu entro no Form Initialize? Tá vendo que aqui, ó, eu vou clicar 2 vezes em qualquer parte do formulário que não seja um objeto. Ou seja, eu tenho que clicar 2 vezes no próprio formulário. Eu vou clicar aqui no meio desses 2 botões, ó. 1, 2, e aí ele abre aqui, ó, User Form Click. Não é isso que eu quero. Eu quero o User Form Initialize. Então eu vou apagar esse User Form Click aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o seguinte. Vou vir aqui. E aí vou colocar o User Form. E aqui eu vou trocar para Initialize. Ó, tá vendo? Vou procurar o Initialize aqui, ó. Aqui, ó, embaixo de Error. Então na hora que eu clicar no Initialize, ele já vai abrir o evento aqui para mim. E aí eu vou tirar esse User Form Click aqui de novo. Beleza? Show demais! Agora, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso chegar aqui e, no User Form Initialize, colocar, por exemplo, né, uma propriedade ali para aquela combo box. Então, o que eu vou fazer aqui é, primeiro de tudo, eu tenho que colocar o seguinte. O que eu tenho que fazer ali na hora de, por exemplo, selecionar os dados? Eu tenho que vir aqui na aba Listas e, por exemplo, se eu vou colocar de produto primeiro, eu tenho que ver aonde está a última linha aqui e colocar aqui, né, marcar aqui como 5. Por quê? Se eu colocar, por exemplo, pintura de cabelo, né, eu vou ter que
adicionar automaticamente ali no formulário. Então, por isso que é importante eu sempre adicionar a última linha aqui. E aí, como que eu vou adicionar a última linha aqui dentro desse evento, dentro do formulário? Eu vou primeiro entender aonde está, aonde eu quero ver a última linha. Então, eu vou selecionar aqui, ó, e dimensionar a variável última linha como um inteiro. Se você não entendeu o que é dimensionamento de variável, a gente tem um vídeo aqui no canal explicando bonitinho. Eu tenho que colocar aqui uma variável, por quê? Porque, basicamente, né, tentando explicar da forma mais rápida possível. Aqui, ele está na linha 5. Se eu adicionar pintura, se eu adicionar, por exemplo, reflexo, que é uma das coisas que as pessoas fazem dentro de barbearia, se eu adicionar um outro tipo de serviço, ele vai... Aqui, atualmente, ele está na linha 5. Mas por que tem que ser uma variável? Porque pode estar na linha 6, pode estar na linha 7, pode estar na linha 8 e assim por diante. Então, a gente vai identificar uma variável ali e ela vai ser do tipo inteiro, porque o número da linha é sempre inteiro. Então, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Beleza? Então, beleza. Agora, eu vou chegar aqui, ó, e vou colocar última linha igual a planilha 3, porque está na planilha 3 aqui, ponto, cells. E aí, ó, abriu parênteses, rows.count, ou seja, eu estou contando a quantidade de linhas que tem aqui na planilha 3, então é como se eu chegasse aqui e colocasse aqui, ó, rows.count, ele vai dar 1.048.576. Beleza. Ele não está na coluna C, então eu vou colocar a coluna C aqui, ó, depois de colocar uma vírgula. Maravilha, então coloquei aqui o C entre aspas. Beleza. Então eu cheguei aqui na célula C, 1.048.576. Show. Coloquei aqui um ponto end, ou seja, porque eu quero dar um Ctrl seta para cima aqui, ó, para descobrir aonde está a última linha dessa planilha, né, dessa coluna no caso. Então o que eu vou fazer? Ponto end, xlup. Se eu quero dar um Ctrl seta para cima, esse cara aqui faz o comando do Ctrl e esse cara aqui aperta a seta para cima. Então, Ctrl seta para cima. E aí depois que eu cheguei na célula aqui, ó, que tá o Ctrl seta para cima, né, eu quero pegar a linha dessa célula que está ativa. Então, eu vou pegar aqui, ó, ponto row. Então, eu peguei aqui, ó, a linha que está ativa. Então, se eu chegar aqui para testar, ó, message box, última linha, o que vai acontecer, ó? Só para testar aqui para vocês verem, ó. Ele deu 5. Por quê? Porque essa última linha aqui, ó, é esse cara aqui. Beleza? Então, maravilha. Vou fechar aqui esse formulário. Show de bola. Vou voltar lá para aquele evento, tá? Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Agora, eu tenho que adicionar esse cara, né, essa propriedade ali, no Combo Box Serviço. Então, eu vou colocar aqui, ó, Combo Box Serviço, ponto, Row Source, ou seja, Row Source é a propriedade que define aonde vai entrar aquela série de células ali, beleza? Vai ser igual ao quê? Aqui eu tenho que colocar exatamente a aba que tá essa quantidade de células. Então eu vou colocar ali, ó, vou colocar entre aspas, listas, que é o nome dessa aba, beleza? Depois que eu coloquei listas, quais células eu quero? Eu quero de C2 até C5, certo? Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui C2, dois pontos, C, e fechei as aspas aqui desse cara. Por que dois pontos C só? Porque aqui ele está na linha 5, concorda? Que é a minha última linha. Eu não posso colocar a última linha aqui como se fosse um texto, porque vai dar erro. Então o que eu tenho que fazer aqui é colocar, por exemplo, um E comercial e concatenar aqui com a última linha. Por quê? Se esse cara der 6, né, se eu adicionar um serviço lá, ele vai estar aqui, ó, de C2 até C6. Se eu colocar mais outro serviço e der 7, ele vai pegar de C2 até C7 e assim por diante. E aí vamos testar se esse cara tá funcionando, ó. Quando eu dou um play aqui, ó, quando eu venho aqui no serviço realizado, ele já tá pegando aqui, ó, corte tesoura, barba mais corte e corte máquina, que são esses caras aqui. Beleza? Então, primeira parte, tudo certinho, maravilha. Se você chegou até aqui, cara, conseguiu fazer isso aí, bonitinho, já deixa o like aí para você marcar esse vídeo como gostei e consultar depois, por exemplo. Fechou? E aí o que a gente vai fazer é, agora a gente precisa colocar barbeiro também, certo? Então, para eu colocar o barbeiro, o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, só que ao invés de fazer o mesmo procedimento para a coluna C, eu vou colocar o mesmo procedimento para a coluna A, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou voltar lá para o VBA, vou voltar lá no Initialize, e aqui, ó,
eu vou copiar a mesma coisa, ó, última linha. Aqui embaixo eu vou colocar, por exemplo, ao invés da coluna C, a coluna A, beleza? E aqui, o que eu vou fazer? Vou copiar a mesma coisa, ó, combo box, só que ao invés de serviço, é o profissional, ponto, row source, vai ser igual ao quê? A listas, então, ó, abro aspas, listas de A2 até a última linha, beleza? Show demais! Vamos ver se vai funcionar? Então, o que eu fiz aqui? Copiei a mesma coisa, então, ó, peguei da mesma planilha, só mudei a coluna aqui para ele achar a última linha da coluna A e não da coluna C. E aqui eu mudei a combo box, então, ó, combo box profissional, vai ser da mesma aba, só que ao invés de ser de C2 até C última linha, vai ser de A2 até a última linha. Por quê? Para pegar esses caras aqui, beleza? Então, vamos ver aqui se vai dar certo. Então, o que eu vou fazer? Para testar esses caras, ó, eu vou voltar aqui no VBA e vou rodar aqui, ó, o Initialize, ó. Cliquei aqui e aí ele já tá pegando o profissional aqui, bonitinho aqui pra gente, beleza? Show demais! E agora, o que a gente vai fazer, galera? Agora a gente vai aprender a colocar, por exemplo, né, a base registra venda aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou separar essa aula aqui em duas. Essa aula já tá bem longa, ela já tá com mais de 10 minutos, acredito eu. Então, o que a gente vai fazer? Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai aprender a registrar esses caras aqui, ó, na última linha do nosso formulário, beleza? Então, te aguardo lá. Se você curtiu, deixa o teu like, comenta aí o que você tá achando dessa série até agora, beleza? Porque, cara, a gente tá amando fazer esse conteúdo aí, é um conteúdo super importante, formulários em VBA. Cara, vai facilitar muito a tua vida dentro da empresa que você trabalha ou vai trabalhar. Fechado? Então, te vejo na próxima aula. Tamo junto. Um abraço.